Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TVT, com a TV PUC e com o canal universitário. Hoje nós vamos tratar das inovações tecnológicas que vão nos subordinando às máquinas, aos computadores, à inteligência artificial, à manipulação de dados. É incrível como a velocidade dessas transformações estão se impondo a todos nós de uma maneira avassaladora. Nós temos que aprender, inclusive, a entender melhor esse mundo. E existe uma nova economia de dados que vem desse processo de, como chama isso? De informatização, de transformação em digital das moedas, enfim, quer dizer, de toda uma transformação da economia que nós vamos ter que tratar e aprofundar e compreender. Bom, para fazer isso, nós convidamos 3 pessoas que trabalham com esse tema e que vão nos ajudar a entender o que é essa nova economia de dados e as consequências que ela tem na vida da gente, de cada um de nós, não é da economia em geral. Também, né? Bom, enfim, eu quero apresentar para vocês a Fabiana Cunha. A Fabiana Cunha é designer industrial, ela é cofundadora, pesquisadora e presidente da ELA, Estratégia Latino-Americana de Inteligência Artificial. Quero apresentar também para vocês o Henrique Pinto Coelho. Ele é doutorando em Economia Política na Universidade de Coimbra, geógrafo pela Universidade Paris-Sorbonne e pesquisador associado do ELA, membro do Conselho Consultivo. E, por fim, quero apresentar também, a Raquel Rachid, é pesquisadora vinculada à estratégia Fiocruz para a Agenda 2030. Advogada, integra o Laboratório de Políticas Públicas em Internet e o ELA-IA, e é doutoranda em Mudança Social e Participação Política na Universidade de São Paulo. Quero agradecer muito a vocês a disponibilidade para poder estar participando aqui e trazer essa reflexão, sobre esse mundo estranho que está se desenhando para a gente aqui, daqui para frente, e que precisa de ser esclarecido. Fabiana, vamos começar com você dizendo assim, que nova economia de dados é essa? A partir do que se fala isso, hein? Obrigada, Silvia, é um prazer estar aqui, obrigada pelo espaço para poder falar e explicar esse tema tão importante, para a vida de todos nós. Se trata realmente de uma transformação estrutural da economia. A LIA, para dar um pouco de contexto, é uma associação que se forma no começo de 2023, com o objetivo social de olhar para essas questões, da proteção da privacidade dos dados no contexto do desenvolvimento tecnológico com IA. E a gente toma conhecimento desse projeto de lei de monetização de dados ainda em 2023 e começamos a ler, a pesquisar, mas foi só realmente esse ano, com o avanço do desenvolvimento da tecnologia, que a gente realmente consegue criar um grupo de pesquisadores e se debruçar sobre isso. Em paralelo, a gente pesquisa, pesquisando o projeto de lei, a gente vê que ele é subsidiado por uma empresa chamada Dramwave, sediada nos Estados Unidos, mas com alguns seus fundadores, com muitos vínculos com o Brasil. O fundador e CEO é brasileiro, mas mora lá. E a gente começa a pesquisar tudo isso, como montando um quebra-cabeças, porque a gente parte do projeto de lei
e vai fazendo uma espécie de engenharia reversa, né, para entender esse ecossistema, porque eles chamam de ecossistema. É um ecossistema de monetização de dados que vai criar o que eles chamam de propriedade dos dados, né, em oposição quase, né, à titularidade que existe hoje pela Lei Geral de Proteção de Dados, e através disso visa, como eles dizem, quebrar os silos dos dados, né, das big techs, por exemplo. Então, cada empresa com quem você tem relacionamento ou utiliza um serviço, ela tem os seus dados, né, dentro da infraestrutura dela. E esses dados estão ali protegidos e não estão se comunicando, né, que é o que eles chamam de interoperabilidade, não estão se comunicando com os dados de outras empresas. Então, vamos. Termina a ideia aí que depois eu passo. Então, a lei basicamente visa quebrar esses silos para haver toda uma interoperabilidade, análise, e é isso que vai criar essa economia de dados, que a gente vai poder explicar melhor agora. Tá, mas eu ainda tenho assim muitas preocupações, porque eu não entendo como que o dado pode virar commodity. Quer dizer, como é que as informações que cada um tem, o perfil de cada um, como é que isso vira coisas monetizáveis, quer dizer, transformadas em mercadoria? Raquel, você pode contar para a gente isso? Com certeza, espero que estejam me ouvindo bem. Saudações, obrigada, Silvia, por receber a gente aqui. No contexto do que a Fabiana traz, né, nessa economia de dados, e o caso brasileiro, a gente está falando dessa tentativa de monetização em específico, por meio de potenciais alterações no ordenamento jurídico brasileiro, né? Então, quando se fala primeiro, né, de economia de dados, não se está falando só de dados. A princípio, é importante salientar, antes de responder a tua pergunta, né, que isso depende de infraestruturas tecnológicas, soluções e padrões de interoperabilidade, garantia da proteção de segredos comerciais. Tudo isso num bojo de superopacidade entre os atores envolvidos. Mas, para te responder mais diretamente, a monetização, ela depende, então, de reconhecer esses dados como potencialmente ou licenciáveis ou arrendáveis pelos indivíduos. Hoje, os dados pessoais, eles são tidos como inalienáveis, porque dentro do contexto jurídico dogmático, né? Então, do direito como está hoje articulado, eles não podem ser vendidos. Como a Fabiana disse, a gente está falando de titularidade de dados, ou seja, um dado que diz sobre alguém, um dado que identifica uma pessoa, mas não necessariamente, como você disse, uma mercadoria ou algo possível de ser comprado, vendido. Então, essa lei que a Fabiana mencionou, que essa lei a gente está falando agora em âmbito de projeto, né, em discussão de um projeto que foi protocolizado pelo deputado Arlindo Chinaglia, um deputado ligado ao Partido dos Trabalhadores de São Paulo, é um projeto que menciona essa inovação, não é? Essa alteração para que os dados, então, eles sejam considerados potencialmente propriedade das pessoas que dispõem deles. Isso tudo tem um debate jurídico por trás, né, uma viabilidade jurídica que está sendo estudada junto também do governo. Dataprev, empresa pública ligada ao Ministério da Gestão e Inovação de Serviços Públicos, já publicizou um acordo com a Drumwave, falando que está estudando esse conjunto, né, de possibilidades para avaliar a sua viabilidade jurídica, operacional. Então, hoje tudo isso depende da alteração do ordenamento jurídico, mas é importante dizer que não é exatamente o direito que está promovendo, né, essa alteração, são conduções políticas por trás, interesses por trás disso que estão mobilizando hoje essa conversa sobre alteração jurídica. Então, é importante a gente salientar, diga lá, fica à vontade para me cortar também vai, fala. E direcionar.
Não, mas é isso, depende bastante, né, dessa alteração hoje, e é por isso que nos preocupa, porque é importante que as pessoas entendam o que está em jogo e o que está sendo debatido mesmo. Essa é a nossa intenção, né, mostrar o panorama. Tá, agora eu entro, né? Quer dizer, e vou falar com o Henrique. Henrique, no texto de vocês, tem assim, mudança que afeta a vida de cada cidadão e cidadã. E aí, como é que é isso? Afeta como? O que é a manipulação dos dados pessoais? O que é? Eu vou tentar falar um pouco sobre as questões que a Fabiana e a Raquel levantaram. Bom, hoje em dia, as Big Techs têm os nossos dados, as empresas onde a gente, por exemplo, quando a gente faz compras na farmácia, a farmácia coleta o nosso CPF e ela tem o nosso histórico de compras. Quando a gente faz pesquisas no Google, o Google tem o nosso histórico de pesquisa pela nossa conta do Google. Só que esses dados, eles não se comunicam entre si. O Google não repassa para outras pessoas as informações que ele tem. Porque esse é o ponto-chave do negócio do Google. O Google não vende os dados dos usuários para outras empresas. Ele vende o acesso a esses usuários. Então, por exemplo, uma empresa quer fazer um anúncio no Google. O Google fala, bom, já que você quer atingir essas pessoas, me dá o dinheiro aqui que eu te coloco em contato com as pessoas. Ele faz essa intermediação. Então, hoje em dia, cada uma dessas empresas, elas têm os dados dos usuários, mas elas não se comunicam entre si. E o que está sendo discutido no projeto de lei que a Fabiana falou e como a Raquel bem colocou, é justamente criar uma forma dessas empresas, como é que eu posso dizer? De criar um mercado de dados onde nesse mercado uma determinada infraestrutura tecnológica consegue acessar os dados dos usuários dentro de cada uma dessas empresas. Então, respondendo a sua pergunta, como que isso afeta a nossa vida? Hoje em dia, a gente percebe que, por exemplo, os anúncios, eles são cada vez mais eficientes para chegar num determinado público. Por quê? Porque o Google, por exemplo, se você vai anunciar no Google, ou na Meta, ou, enfim, em alguma dessas empresas, em alguma dessas Big Techs, por exemplo, você vai escolher como que você quer anunciar o seu produto, o seu bem ou o seu serviço. Então, você quer pegar homens ou mulheres, você quer atingir uma determinada área geográfica, você quer pessoas de 20 a 30 anos de idade. Então, você consegue fazer vários recortes. Você consegue ir segmentando a partir da demografia, a partir de dados sociais, e também a partir de dados psicológicos. Por exemplo, eu quero que o meu anúncio chegue para pessoas extrovertidas, eu quero que o meu anúncio chegue para pessoas... Enfim, você consegue, a partir de vários... como é que eu posso dizer? Vários traços de personalidade. Você consegue realmente segmentar por traços de personalidade. Então, isso faz com que os anúncios sejam muito, muito eficientes. E como que isso vai afetar as nossas vidas? Se as empresas puderem cruzar todos os dados que, vamos supor, se for possível cruzar o meu histórico de navegação do Google com, sei lá, minha conta do Facebook e do Instagram, com o meu histórico de compras na farmácia, com o meu histórico de compras no supermercado, com o que eu assino de seguro de vida ou de seguro de saúde, minhas transações do Pix, o meu cadastro do SUS, etc. Se tiver o meu perfil completo, primeiro, vai ser muito mais fácil para as empresas venderem um produto para mim, porque elas vão conseguir personalizar o produto, porque elas vão conhecer detalhadamente o consumidor. Mas não só isso, ela vai saber também quanto que o consumidor tem disposição de gastar naquele produto e quanto de dinheiro que ele tem.
Então, se por um lado as empresas vão comprar os dados e vão falar, olha, eu estou comprando seus dados e estou te dando aqui R$200. Beleza, só que esses dados comprados e cruzados com outros dados vão fazer com que as empresas consigam subir o preço dos bens dos bens e dos serviços que elas querem vender no nível máximo onde se subir um pouquinho mais eu não consigo pagar. Então, como que isso afeta as nossas vidas? Anúncios extremamente personalizados, preços personalizados, de forma que consigam extrair do consumidor o máximo de valor possível, e isso é uma coisa muito problemática. A gente poderia até dar o exemplo dos seguros, a Fabiana acho que consegue falar muito melhor do que eu nesse sentido, que é um exemplo muito interessante, porque isso é uma coisa que a gente já vê como dificuldade no seguro de saúde. A pessoa vai assinar um determinado plano de saúde, e se ela tem mais de 70 anos, se ela tem se ela tem um histórico de condições de saúde mais complicadas e tal, o seguro de saúde para essa pessoa vai ser mais caro. Só que o seguro de saúde, ele é calculado com base em inferências, ou seja, é estatístico, é uma probabilidade. Só que é uma probabilidade porque a empresa não sabe de toda a sua vida, não sabe de todo o seu histórico. Se ela souber de todo o seu histórico, a situação pode, ela pode achar que, por exemplo, não compensa vender para você, ou então ela vai subir muito o preço na venda desse serviço para você. Então, assim, isso é particularmente muito, muito, muito grave, assim, afeta todos os consumidores, afeta todo o Brasil. Mas, então, vamos voltar para a Fabiana. Fabiana, se eu estou procurando uma coisa que eu quero, e a inteligência artificial facilita a minha chegada nessa coisa, isso não é bom? Quer dizer, esse tipo de coleta de informações de todo mundo não é uma coisa positiva? É exatamente essa ideia, né? A tecnologia vem sendo desenvolvida para diminuir, né, o que eles chamam assim de pontos de fricção, né? Então, tipo, se eu tenho que fazer um esforço maior para procurar algo ou para pensar se eu realmente preciso daquele produto, né? Ou se eu estou fazendo uma compra impulsiva. Essas são, digamos, barreiras saudáveis, né? Porque preservam a sua agência, o seu poder de decisão sobre isso, né? Quanto menos barreiras, quanto mais fluido, quanto mais fácil de fazer as coisas, de comprar, menos você está no controle, né? E isso está sendo feito também às custas da sua privacidade, da sua intimidade, né? Então, da economia da atenção, a gente já está passando para a economia da intenção, né? Que pesquisadores já estão estudando e usando esse termo. Então, ou seja, se trata, inclusive, de saber o que eu vou querer comprar antes que eu mesma saiba. Olha Né? só. Então, assim, é uma coisa muito invasiva e muito perigosa. A gente, inclusive, no artigo, a gente aborda a questão da soberania, né? Da soberania digital, porque essa economia de dados, como ela está sendo desenhada, ela tem questões muito problemáticas, não só éticas, do que a gente estava falando agora, sobre o fim da privacidade, mas também questões a nível realmente geopolítico, né? Porque a gente mapeou o ecossistema, né? Na nossa investigação, a gente mapeou o ecossistema no Brasil, mas ele tem uma grande problemática perna nos Estados Unidos, né? A gente pode falar sobre isso também. Então, ou seja, até que ponto a gente quer trocar, né, comodidade por privacidade? É uma reflexão importante que todos precisamos fazer. Ouvindo vocês, assim,
eu me lembro dos livros de 20 anos atrás, do George Orwell, Admirável Mundo Novo, não é? Umas coisas assim que são Fahrenheit 451, umas coisas que parece que estão acontecendo, né? Quer dizer, e eu fico pensando assim, né? Quer dizer, o Stephen Hawking, por exemplo, aquele físico super reconhecido, ele tinha dois medos que ele enunciava. Um deles era a exigência de que o ser humano fosse para outros planetas também, porque não ia caber aqui, né? E o outro é que a inteligência artificial viesse a controlar a humanidade. E nessa nova economia de dados, essa história da vigilância fica muito forte. Ou eu estou enganado? Hein, Henrique? Muito, muito boa a sua colocação, porque tem algumas questões aí. Primeiro, a vigilância realmente se torna um problema, porque quando a gente vende os dados, vamos supor que essa economia de dados seja implementada amanhã, quer dizer, ela já está sendo implementada, né? Mas ainda não tem como é que eu posso dizer? Uma ampla adesão das pessoas, ainda não tem essa ampla adesão. Mas vamos supor que tivesse essa ampla adesão amanhã. Quando a gente vende os nossos dados, a gente, nos termos de compromisso, esses dados são vendidos de forma anônima. A empresa não sabe exatamente, os dados são anonimizados. Só que qual que é o problema? Se você cruza uma série de dados, isso chama triangulação, você consegue desanonimizar esses dados. Posso dar um exemplo. Se você cruzar CEP, né, o código postal, gênero e data de nascimento, só com esses 3 dados você consegue desanonimizar 87% de um banco de dados. Por quê? Você está identificando pessoas pelo aniversário, masculino ou feminino, e pelo código postal. Então, assim, você já consegue uma desanonimização muito grande. E os dados que vão ser comercializados não são só esses 3, são muito mais, são mais de 20, são mais de 30, são dezenas, milhares de dados. Então, cruzando todos esses, mesmo que esses dados sejam vendidos de forma anônima, as pessoas que compram esses dados conseguem desanonimizar eles depois, conseguem, a partir dessa triangulação, entender exatamente quem é cada um desses usuários. E aí, quais são e aí entra a questão da vigilância que você falou. Porque, às vezes, a gente pode estar pensando, eu estou vendendo os meus dados para ganhar um dinheiro aqui, e os dados, bom, isso não pode ter uma implicação negativa para mim. Só que pode, porque quem é que pode comprar esses dados? Outras empresas? Será que governos estrangeiros também podem comprar esses dados? Será que governos estrangeiros abririam empresas de fachada, por exemplo, para comprar esses dados? E isso considerando que as empresas compram esses dados, assim, desejando o melhor interesse do consumidor, né? Muitas vezes a empresa não está atrás do melhor interesse do consumidor, ela está atrás de tentar extrair o máximo de valor possível desse consumidor. Então, é muito curioso como que essa coisa do George Orwell, que você citou, isso começa a ganhar uma certa concretude, assim, porque é uma vigilância onde a gente acaba não tendo controle sobre quem está monitorando a gente, por que estão monitorando a gente e com quais interesses estão monitorando a gente. Pois então, né? Quer dizer, quando eu estava falando disso, eu lembrei também das fogueiras dos livros dos Fahrenheit 451, né? Porque a vigilância supõe também, né, o alinhamento de uma perspectiva, de uma visão que vai dizer se essa vigilância está contemplando as expectativas do que está vigiando ou não, né? Quer dizer, então essa questão é muito delicada. E eu acho que tem umas questões aqui no texto de vocês que me deixaram curioso, sabe? E eu queria pedir para a Raquel. Raquel,
Essa é a crise do nosso tempo. A opacidade, complexidade e invisibilidade dos processos das tecnologias digitais que nos alienam das forças que moldam nossa vida. Do que vocês estão falando? Muito bom, muito bom. Obrigada pela pergunta. Acho que, assim, para ser muito direto, né, a gente precisa lembrar que a gente não está fora, não está isolado em um contexto muito longe do capitalismo em crise. Então, a gente está no centro de uma reprodução das nossas relações sociais em crise, um processo que gera até mais desconfiança nas pessoas sobre o que é esse mercado, né, que se fala, quais são as suas intenções. E é importante a gente aproveitar esse contexto de desconfiança, porque não é nenhuma surpresa, não é? Esse mercado, quando se fala, entre muitas aspas, ele está em busca dos seus interesses e, enfim, quanto a isso, nenhuma avaliação moral só, né? A gente está aqui vendo um conflito, uma tensão entre o que se promete para as pessoas em, vamos vender os dados e vocês vão ganhar com isso. Na realidade, essa promessa é muito conveniente para quem já sabe que vai ganhar, ou seja, as empresas que estão envolvidas, especialmente a Drumwave, nesse caso que a gente está avaliando, isso é certo, a Drumwave vai ganhar bastante, não quer dizer que as pessoas vão ganhar vendendo ou licenciando, ou enfim, monetizando os seus dados, use qualquer palavra que se queira. E aí tem uma matéria interessante de 2022 do Veículo Terra, né? E lá tem aspas para o CEO, para um dos fundadores da Drumwave, que fala: o mercado vai ditar os valores com base no perfil do consumidor e do que as empresas vão oferecer. Um pouco na linha aí do que Henrique e Fabiana já trouxeram, né? Dessa questão de potencial seleção de risco. Isso é proibido na legislação brasileira, mas veja, a gente está num contexto das práticas e da concretude, né, da materialidade ali, das intenções, que vai para muito além do que a legislação pode vir a frear ou fiscalizar. Então, a gente precisa, sim, aproveitar para desconfiar dessas intenções, né? Porque estamos falando desse mercado que vai de big techs a bancos e muitas outras coisas envolvidas, muitos interesses por trás, né? Então, quando se usa, a lógica que se usa para defender esse modelo é dizer, mas já há um mercado ilegal de dados, agora a gente só precisa um pouco que tornar isso legal perante o direito para você também ganhar, né? Falando com as pessoas diretamente, enfim, um discurso que parece sedutor. E aí teve até um ex-candidato à presidência do Partido Novo que queria propor uma renda mínima a partir dessa monetização de dados, enfim, né? Uma avalanche de coisas que vão aparecendo, mas assim, há muitas lacunas, como você mesmo trouxe, né, Silvio? Tem nos parece que esse processo ele é um pouco experimental, ele é um pouco assim, vamos ver o que tem de respostas, a gente vai alinhavando do ponto de vista jurídico, das instituições, e vamos vendo em que modelo a gente consegue fazer colar isso, e talvez, enfim, dado o lobby que está envolvido, isso não esteja tão longe. A nossa intenção é de sinalizar que isso é um processo problemático, questionável, em que há muito conflito de interesse envolvido, e no fim das contas a gente está falando também da monetização de dados, por exemplo, dados tratados pelo governo, dados do Sistema Único de Saúde, que é um tipo de dado super qualificado do ponto de vista do valor, entre aspas, né, que ele tem, do quanto ele é valoroso, né? E enfim, acho que tentando dialogar com a tua questão, mas também deixando outras questões em aberto aqui para a gente conversar, eu acho que a gente precisa trazer para as expectativas que estão colocadas um pouco da realidade, que é dura, que não tem coisa muito miraculosa e muito fácil, assim. Eu queria voltar a essa conversa. Quando você fala dos dados do SUS, você está falando do Estado, você está falando de política pública, né? Quer dizer, e, por exemplo, na posse do Trump, desse segundo mandato, você tinha lá os donos das big techs, todos lá plantados, né? Quer dizer, uma sugestão de que há um entrosamento cada vez maior entre a big tech e o Estado. No entanto, que parece que haver uma relação assimétrica, né? Dessa vez,
parece que os Big Techs são até mais poderosas que o Estado. Como é que nós vamos entender esse processo de relação Estado? Vocês estão falando em regulação, em lei e tal, mas eu acho que eles são mais fortes, tem lobby no Congresso. Como é que vocês veem isso? Eu acho que tem o ponto da legitimação que o Estado traz, não é? Porque o Estado é o exercício do político no contexto, né, da prevalência das relações capitalistas, ou seja, tem que ter um agente político que dá, legitima, que dá que alinhava todo esse processo, e o Estado está aí cumprindo, não é? A sua, eu nem diria função exatamente, mas está ali no seu caráter de garantidor dessas relações. Ele pode, em algum contexto, ser mais provedor de serviços, como foi ali na década de 60 em alguns países, ou ele pode, a partir de crises que se manifestam, abrir mais espaço para a iniciativa privada operar os negócios que o Estado, enfim, vamos colocar entre algumas aspas, não está dando conta de conduzir. Então, queria trazer isso, porque sim, há esse entrosamento, ele sempre existiu, e no fim das contas o Estado nunca esteve alijado, inclusive no contexto que a gente costuma chamar de neoliberal, né? Mas essa abertura muito específica, e aí quando se vê as políticas de governo digital, elas são muito articuladas, especialmente com grandes empresas de tecnologia, e aí passar para Henrique dando esse apontamento, porque eu acho que é imprescindível a gente trazer essa pontuação. Fabiana, então, olha, seguindo o raciocínio da Raquel, né, o que você pode nos dizer também da relação das Big Techs com o Estado? Porque, afinal de contas, por exemplo, os data centers são essas nuvens, que não tem nada de nuvem, né? Quer dizer, elas são estrategicamente colocadas, os cabos submarinos também estão sob controle. Quer dizer, como é que você vê essa relação do Estado e das Big Techs? Quem controla quem? Essa é a grande pergunta, Silvio. Quem controla quem? Porque até no artigo a gente usa esse termo, né? A gente fala numa omnitech, né? Ou seja, uma tech que está realmente onipresente. As fronteiras entre o que é Big Tech, o que é Estado, o que é empresa privada, assim, totalmente já dissolvidas, né? A gente não sabe onde começa uma coisa e termina a outra. E no discurso, inclusive, do CEO da Tramwave, né, eles falam isso, eles falam que nessa economia de dados, o objetivo é que os bancos centrais se tornem big techs e os bancos vão se tornar marketplaces. Ou seja, não é que digamos, as big techs estejam em guerra ou colidindo com os governos ou com o sistema financeiro, né? Se trata de uma integração de tudo, uma interoperabilidade de tudo, né? Então, as Big Techs agora, elas estão investindo pesadamente em infraestrutura. Elas estão praticamente se tornando empresas de infraestrutura para ter toda essa economia de dados, né? Os dados não existem no éter, né? Eles precisam ter uma estrutura física para existir, para poder serem operados, transacionados. Então, as Big Techs, nesse ecossistema, elas se tornam muito mais infraestrutura do que monetização de dados ou fornecimento de um serviço em troca dos seus dados. E, nesse contexto, existe uma convergência, não é uma guerra. Então, a gente escuta muito no discurso dos próprios atores do governo sobre essa economia de dados, que isso é um projeto de soberania digital, e isso é contra a Big Tech, e a gente vai tirar o poder das Big Techs. Isso é uma falácia. É uma falácia, de novo, de que vai existir uma emancipação através disso. Nós estamos indo para uma configuração onde
a tecnologia se torna realmente onipresente, ela praticamente vira uma coisa assim em segundo plano, é como a eletricidade, entendeu? A gente só nota que ela não está quando se corta, né? Então, nesse sistema que também tem esse ator, o Banco Central, né? Porque toda a infraestrutura tecnológica que a gente está vendo agora, do Pix, do Drex, que vai ser o real digital, o Henrique pode falar melhor dessa parte, tudo isso está convergindo para funcionar nessa economia de dados. Então, vai ter a interoperabilidade entre os dados do governo, os dados das empresas, e como isso forma, né, essa economia de dados. Segundo até relatos de servidores do Ministério da Gestão e Inovação, isso vem também um pouco que no modelo chinês, né, porque a China está promovendo essa reforma econômica baseada em dados, tornando os dados um ativo financeiro, um fator de produção na economia, e toda, digamos, a tecnologia da Drumwave, que vai ser a infraestrutura da economia de dados sendo implementada no Brasil, ela é desenhada já segundo esses parâmetros que a China pensou, né? E que lá também existe essa convergência entre as big tech chinesas e o governo, né? E as empresas. Mas aí tem um problema, Fabiana, que é o seguinte: eu acho que não é comparável assim o Estado chinês ao Estado americano, por exemplo. Não é? Quer dizer, se você tem, de um lado, no projeto da China, né, essa tecnologia submetida ao controle do Estado, né, é porque lá o Estado não é capturado pelas empresas. Ele tem um planejamento quinquenal, ele tem um planejamento estratégico, ele mobiliza o setor privado para apoiar o seu projeto estatal, né? O que eu vejo nos Estados Unidos é possivelmente o contrário, né? Quer dizer, na verdade, quem está mandando é a lógica do mercado, e o Estado está comoditificando, sei lá, como é que chama isso, entende? Quer dizer, as informações, né? Quer dizer, eu acho uma falácia, assim, juntar e comparar uma coisa com a outra. Eu queria que você mesmo, Fabiana, me desse um retorno disso, porque eu fiz uma observação em relação ao que você falou, né? Exato, ou seja, essa digamos, é o drama, né, dessa história. A gente está vendo, a gente está tomando o modelo chinês e querendo adaptar a um modelo, né, do capitalismo de vigilância que a gente tem aqui, e isso se conecta com o que eu falei antes, né, do problema de soberania digital dessa economia de dados que querem implementar aqui, porque ela vai estar feita em nuvem, né, das big techs, fluxo de dados para os Estados Unidos, a própria infraestrutura dessa economia de dados vai ser feita por uma empresa com sede nos Estados Unidos e, portanto, sujeita ao Cloud Act, né, que é a lei, enfim, a Raquel pode falar melhor dessa parte jurídica. Então, que soberania vai existir nessa economia de dados espelhada na da China, mas aplicada aqui com uma lógica totalmente diferente, né? E sendo que a gente não tem realmente soberania nenhuma sobre os dados. E a questão que a tecnologia da Drumwave, que a gente analisou, as patentes e tudo, ela constrói inteligência sobre esses dados. Então, você vende o seu dado vai para uma carteira digital que foi lançada oficialmente nessa semana passada no Brasil. Você coloca os dados ali. O que a Drumwave vai fazer? Ela vai certificar que aqueles dados pertencem a você.
E aí ela vai começar a criar bancos de dados, porque é uma coisa muito importante da gente clarificar para o público, é que os dados brutos, ou seja, um dado agora dessa nossa reunião, ele não tem valor. Ele tem valor combinado com milhões de outros dados, como o Henrique já falou. Ou seja, uma empresa quer fazer uma publicidade direcionada a um certo grupo etário, com certas características. Então, é isso que a tecnologia da Dramway faz. À medida que todos esses dados vão entrando nas carteiras digitais, ela vai agrupando e vai combinando para gerar valor. E é esse valor que ela extrai e vai ser levado a uma bolsa de valores de dados com sede na Suíça. E lá vai ser encontrado o valor desses dados. Então, é um problema de soberania gigantesco. Henrique, fala um pouco para a gente do Drex, que é uma novidade aí que ninguém está entendendo direito. É uma moeda nova? Desde a década de 70, quando, com o avanço dessas tecnologias de informática, já começou um movimento aconteceu de fato uma revolução nos sistemas de informação, né, de contabilidade, para conseguirem fazer uma gestão melhor do que está sendo administrado. Nesse caminho da década de 70 até aqui, as finanças têm sido digitalizadas, né? É um movimento de digitalização das finanças. Antes da implementação do Drex, do Real Digital, o dinheiro é, antes de tudo, um sinal eletrônico, a emissão de dinheiro. Como é feita a emissão de dinheiro, né? O Banco Central controla a emissão de dinheiro muito mais por uma via digital e eletrônica do que emitindo moeda em si. É claro que a emissão de moeda é fundamental e tal, a moeda corrente, né? Mas e o que vai ser o Drex? Vai ser uma forma de associar cada real que esteja circulando a como é que eu posso dizer? A uma informação específica, de forma que esse real seja possível de ser rastreado. Então, vamos supor, você recebeu o seu salário ele está no sistema do Drex, né, do Real Digital, e então, a cada gasto que você faz, cada Pix e tudo mais, o sistema do Banco Central consegue rastrear por onde esse dinheiro está passando. Então, isso, por um lado, dá para o governo uma capacidade muito grande de direcionar melhor os recursos, até de fazer política social, inclusive, porque se isso tivesse... porque já existe a tecnologia que permite isso, né? Ao invés de fazer política social, criando assim uma grande cadeia burocrática para identificar quem tem direito, quem não tem direito, quem está fraudando, quem não está fraudando, seria possível já implementar essa digitalização para que a política social fosse direto para a pessoa que está precisando, porque porque já é possível identificar essas pessoas. Mas tem a contrapartida também, né? Como que vai implementar essa infraestrutura digital? Onde vão ficar os data centers, né? Porque, por exemplo, até agosto, o Drex estava sendo construído sobre a rede da Ethereum. A Ethereum, enfim, a Ethereum Foundation, que é uma empresa canadense, quer dizer, não é uma empresa, né? É uma fundação, é uma ONG, mas, enfim, é um blockchain descentralizado, e mesmo sendo descentralizado, você tem diversos atores com muito peso. Então, como é que você vai deixar toda a infraestrutura financeira de um país nas mãos de uma ONG estrangeira, sabe? Então, o Drex, em agosto, o Banco Central deu uma pausa nesse projeto piloto do Drex sobre a rede da Ethereum e falaram, olha, talvez o Drex não deva ser construído sobre um blockchain e a gente tem que pensar numa outra solução.
Então, diga. Não. É uma curiosidade, porque o, os Estados Unidos eles estão reclamando do nosso PIX, né? Porque ele permitiu que não fosse usado o cartão de crédito para fazer os pagamentos, e esses cartões de crédito de empresas americanas sempre cobram uma taxa por transação, né? Sim. O Drex também vai fazer isso? Vai acabar com essa intermediação? Olha, em relação ao Pix, por exemplo, ao mesmo tempo que, de fato, as transações via Pix prejudiquem as empresas de cartão de crédito e as empresas e algumas empresas americanas, por outro lado, beneficiam os Estados Unidos em que medida? A gente está vendo no mundo um processo de desdolarização da economia. Os países estão ficando um pouco céticos em relação ao dólar, né? A Arábia Saudita largou o contrato, o acordo de petrodólar. Depois que os dólares da Rússia foram congelados, os países pensaram, bom, então se eu tiver problema, meus dólares também vão ser congelados. Então aconteceu esse ceticismo. Os Estados Unidos, vendo que a economia está se desdolarizando, olha só que interessante, se eles conseguirem digitalizar toda a economia, ou seja, fazerem com que os dados virem a nova moeda, colocando assim de forma geral, eles não precisam controlar a moeda em si, porque eles já controlam toda a infraestrutura de telecomunicações. Então, e no caso do Pix, por exemplo, a gente cita no nosso artigo, o Pix ele é dependente de nuvem da Amazon, ele é dependente de tecnologia de empresa britânica. Então, existe essa contrapartida, assim, realmente o Pix, por um lado, não é tão bom para os... tem essa relação complicada com os bancos, né, porque os bancos deixam de receber aquelas taxinhas de TED, de DOC e tudo mais, que, enfim, são extremamente volumosas, né, mas, ao mesmo tempo, o Pix também aumenta a bancarização. Mas tem uma série de problemas, porque, por exemplo, as pessoas, quando dependiam do banco, tinham uma segurança maior. E o Pix, olha só agora a quantidade de fraude que está acontecendo, e eles não conseguem reverter as transações, porque se um golpista passa um trote e consegue que você faça uma transação, por exemplo, de R$5.000, essa transação muitas vezes não é reversível, enfim, tem uma série de dificuldades em relação a essa tecnologia que ela deveria ser adotada com mais cuidado, ou com mais, como a Fabiana brilhantemente colocou no artigo, sem abraçar a panaceia de milagre econômico, sabe? Vamos com calma, vamos ver. Vamos ler. Gente, olha, o papo está muito bom, mas o tempo está acabando. Então, eu guardei esses últimos minutos para a Raquel, né, para que a Raquel nos conte essa história do OpenX. Porque a gente vê no texto de vocês que estão falando em Open Banking, que é o compartilhamento de dados bancários, Open Finance, que é o seguro investimento, e vem aí o OpenX. É alguma coisa do Elon Musk? O que é isso? Muito bom, obrigada. Eu vou tentar ser breve e assim, direta ao ponto, mas também para um pouco que dialogar com o que estava sendo falado agora, né? Competição entre estados, isso é a vida no capitalismo, né? E a gente, quando olha para essas questões do open, assim, tudo parece muito bonito, né? Abrir, acesso e tal. Essa lógica do que era a troca de dados entre instituições bancárias e como o Henrique acabou de mencionar, né? A financiarização aprofundando-se. Isso a gente olha, inclusive, nas políticas públicas. Então, se eu estudo o processo de incorporação das tecnologias digitais no Sistema Único de Saúde brasileiro, né, que é muito particular, porque é o maior sistema universal de saúde do mundo. E a gente viu, há uns anos, parcerias no SUS influenciadas por fundos britânicos, e aí pode ser fundo de qualquer país central, né, na influência do desenvolvimento de políticas em países considerados
em desenvolvimento, né? Mas no caso do Brasil, dinheiro britânico entrando para criar mercado no SUS, tem relatório com o qual contribuir nesse sentido, para mostrar que o objetivo é criar mercado. E estamos num contexto em que criar mercado também envolve monetizar dados. E aí, quando se junta a política, a lógica, né, do Open Finance com os dados que o governo eventualmente tem, a gente consegue, e outros possíveis, né? E aí a matéria que a gente publicou tem uma série de ilustrações sobre isso, é possível aglutinar um tanto mais de dados, e não estamos falando, então, do isolamento de ou silos, como a Fabiana sempre coloca, né? Não estamos falando da separação desses dados, mas sim da sua união, num processo que é absolutamente especulativo, não é um processo que vai se articulando, até que ele meio que deu uma certa pega, assim, um certo jeito e tcharam. Então, eu diria, né, que esse open geral é a possibilidade de conexão, de articulação entre uma série de dados que hoje estão separados, quando a gente olha para o que aconteceu e vem acontecendo, né, no lado da saúde pública brasileira, incorporada a políticas mais amplas de saúde digital, de governo digital, e pensando na infraestrutura nacional de dados integrada a um projeto como esse, né, de monetização de dados, enfim, o OpenX, aí a gente vê que a coisa é um pouco mais profunda e vai nos instigando a pensar e também a agir nesse contexto de apagamento das fronteiras, que foi o que a Fabiana bem apontou. Então, existe, não é, um uso da experiência do setor financeiro espraiando-se em outros campos, e é importante que a gente, enfim, consiga falar sobre isso também de maneiras mais diretas com o público, e por isso a gente te agradece demais por abrir esse espaço. Espero ter, enfim, trabalhado as questões em diálogo com a tua pergunta, e te devolvo a palavra. Câmbio por aqui. Que ótimo. Quem agradece somos nós. Agradecemos a Fabiana Cunha, ao Henrique Pinto Coelho e a Raquel Rachid por esse papo super esclarecedor, ainda que deixe a gente um pouco angustiado com essa situação toda do poder das máquinas que estão aí nos impondo uma atenção especial sobre elas, né? E agradecer também a você que nos assiste, dizendo semana que vem tem mais. Obrigado.